E olha só, Bruno, estou vendo aqui na edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo, está aqui a primeira página do Estadão, está aqui a primeira página, destacando o seguinte: venda de emendas está sob investigação, diz chefe do CGU. Esquema envolveria propinas em troca de liberação de verbas do orçamento. Ministro vê corrupção no tratoraço. Você destacou isso também, Bruno, no seu blog, né? Diz o seguinte: a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal investigam um suposto esquema que envolveria a venda de emendas parlamentares. Em troca de um percentual de 10% a 20% sobre o valor empenhado, deputados e senadores destinariam verbas para prefeituras fora dos seus redutos eleitorais, até mesmo em outros estados. Reportagem do Estadão, em maio, mostrou que 181 milhões foram destinados dessa maneira. Durante a audiência na Câmara, o ministro Wagner Rosário, da CGU, afirmou não ter dúvida de que há corrupção na compra de tratores, caso que ficou conhecido como tratoraço. Não temos dúvidas de que vai existir corrupção na ponta. Agora o nosso trabalho tem que ser bastante cauteloso, disse Rosário. Durante a audiência com o chefe da CGU, ontem, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, afirmou ter recebido denúncias sobre a prática de vendas de emendas. O esquema do orçamento secreto tem ajudado Jair Bolsonaro a manter uma base no Congresso. E a gente sabe, quando fala de ponta, né, que quando o ministro Wagner Rosário fala que deve existir corrupção na ponta, isso pode respingar no ministro Rogério Marinho, Bruno. Porque o Rogério Marinho, ele tem sido o personagem principal, o protagonista, né, desse episódio conhecido como tratoraço. A gente tem presenciado, testemunhado um número de tratores que chegaram ultimamente aqui em Mossoró e ficaram estacionados lá no campus da UFERSA. Esses tratores foram destinados a municípios. Rogério Marinho esteve aqui numa solenidade durante o feriadão, né, o feriadão da abolição aqui em Mossoró, fez distribuição desses tratores, salinizadores, coisas e tal, reuniu os prefeitos, e muitos desses tratores, Bruno, estão sob investigação por conta disso, porque os tratores estavam servindo como moeda de troca em busca de apoio de parlamentares da base de apoio do governo Bolsonaro. Ou seja, o apoio de Bolsonaro tem sido mantido artificialmente, motivado em boa parte por esquemas como esse, como o tratoraço. Esquemas de compra de apoio através de emendas e através de distribuição de tratores, por isso ficou conhecido como tratoraço. E também aumentando a jurisdição da Codevasf, que é a companhia do Vale do São Francisco, que está atuando agora em vários estados, tem Codevasf até em estados como Roraima, né? Então, o Rio São Francisco, aqui no Rio Grande do Norte, o Rio São Francisco está passando pelo Brasil todo por conta da Codevasf, que é uma companhia sob o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a pasta do Rogério Marinho, Bruno. Olha, a questão do tratoraço, essas decisões, a decisão do TCU, que suspendeu a distribuição dos tratores via Codevasf, ela tem um efeito de abalo na base do presidente, que não é uma base sólida, é uma base muito dependente desse esquema, que, repito, é um esquema maior do que o mensalão, viu, William? Vale lembrar isso. Aqui eu falo os valores, né, Bruno? Os valores altíssimos, né? Do que o mensalão. São 3 bilhões de reais em equipamentos agrícolas superfaturados, distribuídos para prefeituras. E além da questão nacional, a gente, como o papel do programa é abordar a política local, a gente puxa isso para a política do Rio Grande do Norte. E quando a gente chega aqui na política do Rio Grande do Norte, quem tem montado precocemente, para usar uma palavra da moda, um palanque para as eleições do ano que vem? Rogério Marinho. Já montou uma chapa, ele, senador, e Benes Leocádio, governo. Qual é a principal moeda
de troca para Rogério e Benes? Tratores. Eles ofertam tratores. Tratores, quando eu digo, gente, é o kit de equipamentos agrícolas. E aí Rogério chega aqui em Mossoró e reúne 39 prefeitos. Você acha que é fácil reunir 39 prefeitos para declarar apoio a Rogério Marinho e Benes? Tem o palanque em Caraúbas, né? Aquele palanque em Caraúbas, Bruno. Aí ele vai em Caraúbas, monta um palanque enorme. Rogério hoje tem apoio. Rogério e Benes hoje tem apoio da maioria dos deputados. Não tem apoio dos senadores, mas os deputados estão com eles. Os deputados estaduais estão com eles. Vocês acham que isso foi sem essa estrutura? Não passa por essa estrutura? Claro que passa. Claro que passa. Rogério tem que estar cometendo seguidos crimes eleitorais. Tá saltando os olhos. Ele não está tendo o menor constrangimento em explorar esse assunto. Está dando tanto na vista que a CGU já disse, já não tem dúvida que há corrupção. A CGU já disse, não tem dúvida de que há, e o TCU suspendeu. Então, assim, o esquema é pesado, as pessoas têm dificuldade muitas vezes de entender o que está ali, mas é um esquema pesadíssimo, e Rogério Marinho, ele está jogando sujo. A palavra é essa, ele está jogando sujo com esse esquema. Renan Calheiros, hoje, que não é nem uma referência moral, diga-se de passagem, mas Renan é do ramo. Renan compreende a política. E ele alertou aos prefeitos, sobretudo lá do estado dele, de Alagoas, para terem cuidado, para não terem os nomes envolvidos em escândalos. Porque esses tratores estão vindo cheios de problema. Os equipamentos agrícolas estão vindo cheios de problemas. Eles podem se sujarem. Os prefeitos podem se sujar com isso. Então ele fez esse alerta. O tratoraço é o sustentáculo do esquema político de Rogério Marinho. E Rogério Marinho, repito, tem jogado sujo. Tanto que ele está hoje apartado do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Que também não é santo, mas, digamos assim, é mais discreto no uso da máquina pública. A gente já até abordou isso aqui. Então... Bruno, inclusive, porque é o seguinte, como você falou aí, o Rogério Marinho, ele tem escancarado tudo isso, né? Ele não tá nem aí, assim, ele não se incomoda, né? E quando ele vai dar as explicações, eles são aquelas explicações pro forma, não tem muita preocupação com relação a isso. É uma denúncia grave, é um escândalo de corrupção fortíssimo, que ele tem, de alguma maneira, se beneficiado disso, tem utilizado isso, não apenas para manter a base do Bolsonaro, Bruno, porque aí é uma conexão, né? A gente acha, não, o tratoraço é só para beneficiar o Rogério Marinho. O Rogério Marinho se beneficia meio que por tabela ali. Por quê? Porque o tratoraço mesmo, ele traz como maior beneficiário o governo, a estrutura do bolsonarismo, né? Para se manter com apoio, exatamente. Claro que é via pasta do Rogério Marinho. E, por outro lado, o Rogério Marinho aproveita a situação para poder tirar aí bônus, capital eleitoral diante dessa situação. Então, vou distribuir aqui e tal, vou tentar buscar apoio para mim, eu vou tentar ver se eu me viabilizo. E tá ali aquele palanque em Caraúbas que todo mundo viu a foto, que não cabia mais ninguém ali, você olhava na foto, tinha tanta gente naquele palanque, Bruno, não sei como é que não caiu aquele palanque. Mas todos ali não estavam ali só porque achavam que o Rogério Marinho tem um alto potencial eleitoral, que todo mundo sabe que não tem. As pesquisas estão mostrando isso. Ele tem muito apoio político ali, principalmente por conta desses investimentos que ele que estaria trazendo para cá via tratoraço. Mas dizer que ele tem voto, aí é outra questão. Aqui no estado a gente sabe que Rogério Marinho ele foi defenestrado pelo eleitor nas últimas eleições e só ressuscitou por conta do bolsonarismo, porque ele também estaria morto, do ponto de vista político e eleitoral. Ele hoje está com essa característica aí enquanto ministro, por conta do bolsonarismo. Então o tratoraço é uma forma também de manter a base do Bolsonaro no Congresso. É uma das, principalmente na Câmara, né? É uma das questões principais. E falando nisso, da falta de preocupação dele, aí tem ainda
a emenda do Monte das Gameleiras, que a gente não pode esquecer. Olha só como as coisas vão também, vai criando-se uma teia de situações para Rogério Marinho, que fala, o cara também tem um empreendimento lá em Monte das Gameleiras, que quer valorizar, e aí utiliza também emendas para poder favorecê-lo. Então tem Tratorar, tem essas emendas das Gameleiras, a situação dele é assim, e ele parece que não está muito preocupado com isso, Bruno. Olha, William, quando você se notabiliza na política por tirar direito dos trabalhadores, quando você, na política, se notabiliza por tantas coisas antipáticas como o Rogério Marinho, o único caminho que ele encontra para voos maiores é esse. É do abuso do poder econômico e político. Ele construiu essa imagem de ser um político antipovo. E ele é tão antipovo que ele precisa do intermédio dos prefeitos para chegar ao eleitor. Então, ele precisa que os prefeitos sejam intermediários entre ele e o voto. Porque ele sabe que se ele for para o contato direto, o povo vai ter repulsa a ele. Ele é um político impopular. Ele é um político impopular nos dois sentidos do termo. Impopular de não ter voto e impopular de perfil. O perfil dele é elitista. O perfil dele é pró-mercado, é pró-empresário. Então, ele aposta tudo isso aí nos abusos, que é o pior caminho. Porque como ele aposta no abuso, ele vai correr riscos. Assim, tudo que o Rogério está fazendo já deu errado aqui no Estado. Deu errado com o Fernando Bezerra em 2006, quando ele tinha 112 prefeitos e perdeu. Ele dizia, eu tenho 112 prefeitos, eu sou invencível. Perdeu. Deu errado com o Henrique, que montou um ultra palanque, ele uniu os adversários nos municípios. E deu errado, perdeu para Robson, que só tinha 6 partidos apoiando. O próprio Robson, em 2018, montou um palanque enorme ao tentar a reeleição. Ficou num vergonhoso terceiro lugar com 10% dos votos. Então, é uma estratégia que vem dando errado seguidamente. Eu não vou citar a eleição de 2010, William, porque a eleição de 2010 estava bem dividido, o Rosalba e Iberê, os dois palanques. Eles estavam havia um equilíbrio. Então, ali não dá para entrar. Mas eu tenho esses exemplos aí, das 4 últimas eleições, que apostou num super palanque e se deu mal. Então, assim, é bom ficar atento a isso também. Super palanque não é garantia de vitória. Gera pressão nos adversários, gera volume, agita o noticiário, mas não dá voto.